salve! Hoje é 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos da América, o United States of America. Estados Unidos é aquela coisa, né? Ou você ama ou você odeia. Mas eu acho que hoje em dia já não é mais tanto assim, né? O mundo já odiou muito mais os Estados Unidos. Os Estados Unidos andou numa campanha aí com Obama de paz e amor, enfim. Ei, Tatá, sua linda, que saudade! Tô aqui comemorando a independência dos Estados Unidos e vim contar uma história muito legal. Fica aí, Tatá. Ei, Miguel, que saudade também! Ai, Vanete, gente! Hoje eu tô essa live é de matar saudade. Então, eu ia fazer um post sobre isso que eu vou contar hoje pra você aqui na live, sobre uma curiosidade a respeito de um símbolo dos Estados Unidos, que hoje é dia da independência dos Estados Unidos, né? Mas eu resolvi fazer live, porque eu tô com saudade de fazer live e porque eu acho que vai ser mais legal contar na live. Então, gente, você sabe que um dos símbolos dos Estados Unidos é a águia, né? Que é um símbolo, é um arquétipo de poder, mas não é sobre a águia que eu quero falar. Todo mundo já deve ter ouvido essa referência aos Estados Unidos como Tio Sam. Já ouviram? O Tio Sam tem até essa figura aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no computador. Que com certeza todo mundo já viu. Deixa eu virar minha câmera aqui. Aqui, ó. Com certeza você já viu esse velho barbudo com essa cara fechada aqui, apontando o dedo. É o famoso Tio Sam. Mas você sabe por que os Estados Unidos também tem esse ícone, né? Esse super símbolo aí conhecido como Tio Sam. E muita gente se refere aos Estados Unidos como Tio Sam por causa desse figura aí. E eu vou contar a história desse símbolo, que foi um símbolo de marketing criado pelo exército americano. Acredita? Tudo bem, né, seu lindo Miguel? Obrigada, saudade também. Então, olha que bacana. Durante uma guerra nos Estados Unidos, os Estados Unidos tinham que fornecer alimentos para os soldados que estavam lá em campanha, que estavam na guerra. E tinha um fabricante de carnes enlatadas, ele fornecia para o exército carnes enlatadas, e ele chamava-se Samuel Wilson. E na latinha da carne ele colocava o símbolo US, que era obviamente menção ao United States, mas ele se chamava de Uncle Sam, que era o Tio Sam. E não tinha esse símbolo, era só o S. Então os soldados americanos que estavam lá em campo de batalha, estavam lá na guerra, quando eles recebiam a sua parte de Uncle Sam, né, da latinha de carne, para eles aquilo era igual um churrasco. Era a mesma coisa da gente estar indo para o churrasco. Era um momento em que eles se sentiam premiados. Era um momento assim de paz ali, para eles poderem degustar aquela carne. Era um momento que eles tinham de alegria naquele instante ali, daquela trégua da guerra, para eles poderem se alimentar. Olha que bacana. E aí, em vez deles falarem tá na hora da carne ou tá na hora do churrasco, eles falavam tá na hora do Tio Sam, né, do Uncle Sam. Oba, Uncle Sam, chegou Uncle Sam. E isso virou um jargão entre os soldados. Os militares, percebendo isso, usaram isso para convocar os cidadãos para alistamento. Então eles precisavam de um símbolo que eles não fizessem referência exatamente à carne, porque eles não queriam promover o Samuel Wilson, que era o produtor, né, o fornecedor das carnes. Ei, Claudine, linda! E aí, o que eles fizeram? Eles encomendaram de um cartunista uma imagem que simbolizasse os Estados Unidos para convocar os cidadãos para se alistarem para a guerra. Então, eles fizeram uma imagem que era uma figura, uma mistura de Abraham Lincoln com um general, um militar, dando uma ordem. Então, o Uncle Sam, ele aponta o dedo e no cartaz, e eles fizeram milhares de cartazes. Ó, a escola. Gente, eu não dou conta dessa escola. Eu vou lá, Claudine, para poder ensinar para essa diretora, colocar uma música, contar uma história na hora de avisar que mudou o horário. Mas enfim, temos ao Tio Sam. Então, o que eles fizeram?
eles distribuíram cartaz, fizeram essa imagem com esse homem, né, esse símbolo que era muito parecido com Abraham Lincoln, era uma mistura de Abraham Lincoln com um general lá do exército, e esse homem apontava o dedo e dizia, no cartaz era escrito, I want you, eu quero você. Era como se fosse o exército convocando aquele soldado, aquela pessoa para ser o soldado. E como aquela coisa da carne, né, do Uncle Sam, já tinha se espalhado, os soldados comentavam que era um momento de felicidade para eles, de alívio, um momento da alimentação, era um prêmio que eles recebiam naquele momento que eles recebiam a carne enlatada do Uncle Sam, que era o Samuel. Então aquilo foi um gatilho, um simbolismo que era um gatilho de patriotismo também, ao mesmo tempo que era essa figura que estava chamando, né? Os Estados Unidos precisam de você. E aí, tempos depois, numa revista famosa de circulação nacional lá nos Estados Unidos, a capa da revista foi exatamente essa mesma figura, o Uncle Sam, numa mesa no Dia de Ação de Graças, que é a segunda data mais importante para eles lá, como o Natal, né? Então, acabou que o tio Sam, o Uncle Sam, virou esse símbolo nacional. E olha que bacana, né? Foi um símbolo que foi criado com o intuito de convocar os soldados, os cidadãos a se alistarem para a guerra. E é um símbolo que ficou tão forte, ganhou assim um significado tão forte para a cultura americana que se espalhou pelo mundo. Então hoje os Estados Unidos, uma das referências que se faz aos Estados Unidos é o tio Sam. E muitas vezes as pessoas nem sabem quem que é esse tio Sam, né? Ele foi um dos fundadores e ele não foi um dos fundadores. Ele foi um arquétipo, um símbolo que foi criado dentro dessa simbologia americana. Ele veste, né? Ele está vestido com as cores dos Estados Unidos. Ó, vou mostrar ele de novo. E assim, ele demonstra, né, as características dele, toda o poderio americano, né? Olha só que bacana. Aí tem as cores e ele apontando o dedo em riste, que mostra bem aquela coisa americana, né, da superioridade, né, que é o que eles querem passar para o mundo. Bacana, né, Claudine? Então é isso. E eu queria muito falar isso para você, porque eu tenho falado muito para empreendedores sobre a importância de nós usarmos o storytelling na nossa comunicação, para que a gente consiga passar para os nossos clientes, para as pessoas, para a nossa audiência, para as pessoas que nos acompanham, a nossa história, o nosso propósito e o que realmente a transformação que a gente leva. E olha que bacana esse simbolismo do tio Sam, como que ficou assim um ícone mundial, como que ficou marcado, né, para sempre. Era muito mais poderoso colocar essa figura que já tinha enraigado todo esse propósito, todo esse significado ali para os soldados, que era óbvio que os soldados contavam para as famílias e aquilo se alastrava, né? Como aquilo era um momento de cuidado com eles e como eles se sentiam importantes, como eles se sentiam representando os Estados Unidos ali. Então, em vez de escrever um cartaz, os Estados Unidos precisam de você, temos tantos homens em campo de batalha, temos tantos homens que estão lá defendendo você, etc. Em vez de colocar dados ali, em vez de colocar frases, palavras no racional, né, para levar as pessoas a entenderem o que eles fizeram, eles foram na emoção. E é tanto isso que ele aponta o dedo, né? É uma pessoa, é o personagem ali, é o simbolismo dos Estados Unidos falando, I want you, eu quero você, eu preciso de você. Então, quando a pessoa via aquele cartaz, ela já se empoderava e ela já se sentia assim, poxa, o tio Sam precisa de mim lá também, junto com os demais soldados. E eles conseguiram um alistamento assim, rápido e recorde, por causa dessa figura. Era uma forma... Agora você imagina, né? Os militares, o exército, usando uma figura criada por um cartunista para convocar o cidadão a se alistar.
Se o exército fez isso e teve um sucesso tremendo, e olha o que é o exército, né, gente? Chamar as pessoas para ir morrer na guerra, era matar ou morrer. E eles usaram um símbolo, usaram um desenho, um personagem. Se o exército americano fez isso lá no início do século, e foi convocação para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial. Então, olha que bacana, né? Então, fica aí a reflexão para você que é empreendedor, para você que tem um negócio online ou físico. Como que você pode fazer isso, né? Usar essa estratégia de storytelling, criar esse personagem para convocar a sua audiência para o seu propósito. Como que você pode, né, criar esse simbolismo através ou de um personagem, ou através das histórias que você conta para a sua audiência, para que a sua audiência entenda como que você pode ajudá-la. Hoje em dia, a gente tem negócios, a gente sabe que os negócios que sobrevivem são negócios com base em propósito, né? Não são negócios só com base no ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. As pessoas estão buscando isso. Eu coloquei no Stories outro dia sobre o ovo, né? Como que você pode se diferenciar vendendo ovo? E eu mostrei que tem jeito. E olha só, né? Como que o exército americano se diferenciou através do Tio Sam e virou um símbolo nacional, assim como a bandeira, assim como a águia, assim como o Tio Sam, que hoje é uma figura assim que ficou, né? Que chegou e ficou ali. E é muito bacana. Os Estados Unidos são exemplos de como usar estrategicamente mesmo o storytelling, né? A gente vê a Disney. O Walt Disney era brilhante dentro disso, né? Como ele usava com maestria mesmo. E ainda usa os estúdios Disney, né? Que são aí exemplos para a gente modelar em vários sentidos. Mas é isso, queria te contar a história do Tio Sam e deixar essa pergunta aí para você. Como que você pode contar a sua história de uma forma que realmente engaje a sua audiência? Como que você pode contar a história do seu negócio de forma que vire esse ícone como virou o Tio Sam? Não é impossível, gente, não é sonhar grande, não. É possível fazer isso. Eu vejo isso diariamente, assim, nas minhas pesquisas e no meu trabalho também. Né? Como as histórias são poderosas, como você criar personagens, contar a história do que você faz, contar a sua história do porquê você faz, como isso é muito mais poderoso do que você ficar falando descritivo de produto, descritivo de serviço. As pessoas, isso todo mundo faz. O que vai te diferenciar, o que vai te levar além, o que vai fazer as pessoas entenderem o que você faz. E eu tô falando mais para empreendedor, mas isso vale para a vida também, sabe? Quando eu converso com a Giovana, contando para ela as minhas histórias em relação ao que ela tá vivendo, a dificuldade dela, quando eu conto para ela, a minha filha, né, Giovana, quando eu conto para ela alguma história relacionada de como eu vivi aquilo, como eu superei aquilo, eu empodero minha filha e eu ganho a admiração dela, eu a inspiro também. Então, usa isso, sabe, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos também. O storytelling, ele é poderosíssimo, você pode usar isso para fazer com que as pessoas abracem a sua causa, seja você mãe, empreendedora, tia, avó, o que for. Se tiver dúvida sobre isso, ei Simone, tudo bem? Se você quiser saber, se você quiser minha ajuda para construir aí o seu personagem para a sua história, para contar a sua história de uma forma mais poderosa, manda uma mensagem para mim no direct, acompanhe as minhas postagens, porque eu estou preparando coisas incríveis, especialmente para empreendedores, mas mesmo se você não for empreendedora ou empreendedor, manda uma mensagem para mim que a gente vai trocando figurinha, continua acompanhando meus conteúdos, porque eu tenho feito muita coisa voltada para isso, para ensinar o storytelling na prática, para você usar e ter resultados com o storytelling. E eu ainda tenho a ajuda aqui, ó, do meu querido oráculo, que não me abandona. E se você
Já viu aí? Se você não viu, veja os vídeos da série do Oráculo, onde eu trago muito conteúdo também sobre o storytelling, sobre as estratégias que você pode utilizar, tanto como empreendedora, quanto na vida mesmo, para você aprender a contar histórias, as suas histórias e as demais histórias para inspirar as pessoas. Então, ó, feliz 4 de julho, viva o Tio Sam! E compartilha essa live aí com as pessoas que você conhece para que elas entendam por que o Tio Sam é o Tio Sam, por que os Estados Unidos virou o Tio Sam, para você entender essa história e compartilhar para que as pessoas vejam a importância, o poder que tem uma boa história contada. Saudações encantadas, não é, Simone? Pois é, assiste a live toda se você não viu, compartilha aí com todo mundo. Saudações encantadas do mundo mágico das histórias e nos vemos na próxima história.